Agradecer a toda a diretoria executiva da Abrato São Paulo, que topou organizar aí, num tempo tão curtinho, esse debate. Agradecer a Priscila e ao Derivan por terem topado estar aqui com a gente. E todo mundo que está aqui junto, assistindo e participando. Bom, acho que a gente pode começar. Estou vendo que ainda tem gente chegando, mas acho que para não se estender muito do horário, né? Acho que a gente pode ir iniciando. Tudo bem? Então tá bom, gente. Eu vou contar um pouquinho para vocês da dinâmica do debate, mais ou menos como que a gente pensou, tá? Para vocês irem compreendendo aí qual vai ser o caminho do dia de hoje. Então, a gente vai ter um primeiro bloco, que a gente vai dar 5 minutos para cada participante contar um pouquinho das propostas da chapa, né? Então, vai ser um tempo bem livre, né? Para eles poderem apresentar um pouquinho para a gente as propostas. No bloco 2, a gente selecionou 4 temas que a gente entende que são bem importantes, aí bem centrais, né, para a Abrato. O primeiro tema é PL, sobre a PL. O segundo é sobre a articulação com as políticas públicas. O terceiro é comunicação com as associadas, os associados. E o quarto, fortalecimento das estaduais. Nesse segundo bloco, a gente vai fazer um sorteio inicial, né, para saber qual dos dois aí vai iniciar, né, com a pergunta. E aí o primeiro candidato vai escolher um dos 4 temas para fazer a primeira pergunta para o outro candidato. E aí a gente deixou alguns tempos assim para conseguir ser igualitário, né, nas oportunidades de fala dos dois. Então a gente deixou um tempinho, que é o seguinte: o participante 1 vai fazer a pergunta, ele vai ter 30 segundos para fazer essa pergunta. O participante 2 vai ter 1 minuto e meio para fazer a primeira resposta. O participante 1 vai ter direito à réplica e depois o participante 2 direito à tréplica. Tá? A gente vai deixar na réplica 1 minuto e na tréplica 1 minuto e meio, certo? E aí a gente vai passar pelos 4 temas nessa dinâmica. A gente vai ajudando, a gente vai mostrando o tempo. A Lari tá aqui. Lari, dá um oizinho. A Lari vai colocando o tempinho para ajudar vocês, a gente se organizando aí na condução do tempo, tá? Ela vai ajudar ali com os tempinhos. E depois a gente vai para o bloco 3. No bloco 3, a gente vai sortear perguntas que a gente pediu, né? A gente colocou lá na caixinha do Instagram, algumas sugestões de pergunta dos associados, né? Das pessoas que nos seguem. E aí a gente tem um saquinho aqui com algumas dessas perguntas, e aí a gente vai sortear a pergunta para um dos participantes, depois para o outro, né? Depois, de novo, uma segunda pergunta para um dos participantes e uma segunda pergunta para o outro participante. Vão ser 2 perguntas para cada um nesse bloco. Depois, a gente vai fazer uma abertura. O bloco 4 vai ser uma abertura para perguntas do público. Então, enquanto eles estiverem falando e trazendo aí, né, as discussões, caso tenha algum assunto que não foi contemplado ou tenha ficado alguma dúvida, vocês colocam aqui no nosso chat, que a Larissa e a Bárbara vão recolher essas perguntas e vão selecionar. A gente vai ter... a gente vai ter, acho que provavelmente umas 4. Acho que a gente não vai conseguir passar muito. A gente vai ter que ter um tempo bem curtinho. Vai ser 2 minutos e meio para cada uma dessas respostas, tá? Então, acho que não vai dar para passar de 4 perguntas. Então, a gente vai pedir para elas darem uma selecionada, né, nas que forem mais representativas, enfim, né, que elas avaliarem aí que foram temas não tão aprofundados, abordados durante o debate. Elas vão fazer essa seleção e vão apresentar essas 4 perguntas aí no bloco 4. E aí, para finalizar, a gente vai deixar 5 minutos livres, novamente, de considerações finais para os candidatos aí poderem falar também sobre temas que não foram abordados, né, ou algum tema que deseja retomar, ou finalizar sua fala, ou falar um pouquinho mais das propostas, e aí vai ser esse tempo final aí mais livre mesmo para candidato terem aí de fala final. Tá certo? É basicamente essa dinâmica aí. Durante a gente vai falando, bloco 1, vai relembrando aí para todo mundo, caso fique alguma dúvida. Tá bom? Tudo certo, gente? Derivan, Priscila, tudo certo? Querem colocar alguma coisa?
Tranquilo? Ah, uma pergunta que a gente queria fazer para vocês dois, se tudo bem a gente gravar, a gente pode disponibilizar depois para vocês também, se tá tudo bem, ou se algum dos dois não fica à vontade, acho que fiquem bem tranquilos, assim, se tiver alguma questão com gravar, preferirem que não grave, o importante é que estamos aqui, né, para discutir, esse é o objetivo. A ideia é que a gente possa depois disponibilizar para quem não esteve e disponibilizar para chapas também, para vocês também terem uma cópia do material, mas fiquem à vontade se um dos dois se incomodar com a questão da gravação. Tranquilo gravar, tá, Bia? Tranquilo? Tranquilo, Tá, obrigada. tudo bem, não? Tudo bem, eu acho que também tem as pessoas que de alguma forma irão participar, eu acho que elas também estão envolvidas, implicadas, e elas deveriam ter o direito de saber se autorizam. Se alguém, né? Se alguém também se incomoda, porque tem as E imagens aqui. a única sinalização que eu gostaria é que o compartilhamento do debate fosse sempre na íntegra. Então, se você tiver controle disso, tudo bem, tá? Para que realmente seja quem usar o vídeo, use ele na íntegra. É só esse o pedido. Tá bom, para não fazer recortes aí, né? Tá certo. Alguém, gente, que está aqui no grupo participando, tem alguma questão com a gente gravar? O Derivan muito bem lembrou aí que tem muitas, né? Tem a imagem aqui de muitas pessoas também participando, a foto, enfim. Alguém tem alguma questão com isso? Se tiver, por favor, pode sinalizar ou no chat ou abrir microfone. Vou entender com o silêncio que tá tudo bem, tá bom? E aí a gente segue aqui na gravação. Caso tenham problema, podem ir sinalizando, não, né? Se alguém tiver alguma questão com isso, sinalize que a gente não expõe o vídeo, tá? Em respeito a todo mundo aí. Certo? Então, vamos lá, gente. Para iniciar, para a gente selecionar qual dos dois vai iniciar, porque quem inicia depois vai dar sequência em todos os outros blocos, né? Então, se o Derivan iniciar, a próxima é a Priscila, depois é o Derivan, e assim segue até finalizar os blocos. A gente sempre vai intercalar um e outro, tá bom? Então, para iniciar, eu vou pedir para a Priscila e para o Derivan escolherem entre par e ímpar. Eu tenho um número aqui, e aí eu vou mostrar o número para vocês. Quem acertar é quem inicia. Tudo bem? Derivan, por favor. Entre número par e ímpar, isso? 4. Não, par. Se é par ou se é ímpar. Ah, entendi. Agora entendi. Ok, então, eu vou no número ímpar. Número ímpar e a Pri par, então, né? Então tá, ó, o número que eu tinha anotado aqui, vocês estão conseguindo enxergar? Número 7, um número ímpar, tá bom? Ok. Então, Derivan, então a gente vai iniciar com você. Você vai ter 5 minutos iniciais para falar um pouquinho das propostas da Chapa 2 Avança Mais. Ok, então, primeiramente, muito obrigado, Abrato São Paulo, por abrir esse espaço. Quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer a presença da Chapa Abrato Diversa, que está aqui presente, bem representada. E desejo que a gente tenha a possibilidade de fazer um diálogo aqui em relação às ideias, né, que a gente pretende para a nossa diretoria executiva da Abrato. Então, por conta do tempo, né, que você quer bem curto, e eu sei que às vezes me perco com o tempo, então eu vou pedir licença. As nossas propostas, elas estão disponíveis na nossa página, Abrato Avança Mais, né, assim que estamos titulados lá. E eu vou pedir licença para repetir as 10 propostas que a gente tem. E aí, se me sobrar tempo, eu peço para você me sinalizar, Beatriz, quando estiver faltando... Eu tenho 5 minutos, quando estiver faltando 1 minuto. Ok? A primeira grande proposta que a gente traz, né, que é uma necessidade que a gente tem da Abrato, que é aperfeiçoar a estruturação administrativa e financeira, científica, sociocultural e comunicacional da Abrato. A gente entende que esses são a coluna vertebral de qualquer associação e que é a partir daí que a gente consegue desenvolver um trabalho na associação, né? Ou continuar oferecendo suporte às associações estaduais e regionais de terapeutas ocupacionais, que são as nossas filiadas, e aquelas que não estão filiadas, elas estão em processo de filiação, desenvolver estratégias assertivas, efetivas e efetivas para a comunicação com associados e associadas,
retomar os grupos de trabalhos e comissões temáticas da Abrato, em prol da elaboração e divulgação de posicionamentos técnicos científicos em relação a temas de interesse para a terapia ocupacional e para a profissão de terapeutas ocupacionais. Nós entendemos que nós temos que ter uma inserção muito grande, já conseguimos essa inserção no espaço social, mas a gente precisa munir a nossa associação, que ela seja uma casa onde os terapeutas ocupacionais, estudantes de terapia ocupacional, possam encontrar elementos, né, técnicos científicos para as suas lutas, as suas batalhas no mundo social. Retomar a discussão acerca dos congressos de terapia ocupacional no país, acerca de suas finalidades, metodologia, público-alvo, periodicidade e organização. Passamos por uma pandemia e já estávamos discutindo isso e pretendemos continuar com essa discussão. Fomentar a realização de congressos, seminários, simpósios similares nas 5 regiões do Brasil, respeitando a sua diversidade. Dar continuidade ao acompanhamento sistemático dos projetos de lei de interesse para a terapia ocupacional e profissão de terapeuta ocupacional, em especial o nosso PL 3364/2019, que regulamenta a profissão de terapia ocupacional e de outras providências, e também nessa esteira, né, a gente pensar a criação do Conselho Federal e seus regionais de terapia ocupacional, assim, né, indo para passo, né, que a gente entende que ao criar o de terapia ocupacional, a fisioterapia também tem que criar o dela para que seja uma luta justa. Implementar a estratégia para a participação da ABRATO enquanto representação nacional dos terapeutas ocupacionais e estudantes de terapia ocupacional em espaços decisórios, como, por exemplo, a continuidade no Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Assistências Sociais e outras políticas públicas de interesse para a profissão. Planejar e implementar ações em defesa de interesse da terapia ocupacional e de terapeutas ocupacionais em temas atuais e emergentes, né, durante o próximo período de gestão. A gente sabe que um plano de ação que uma determinada chapa faz para uma gestão, esse plano ele tem que ser constantemente revisto, né, e adaptado, porque as necessidades vão surgindo durante a gestão e nem sempre a gente consegue prever tudo que vai acontecer nos próximos 4 anos, né? Quando nós entramos na gestão em 2019, a gente não imaginava que a gente ia ter uma pandemia, que o mundo ia virar de ponta cabeça, né? Então, acho que a gente tem uma ideia de manter a Abrato firme e forte, no sentido de que a gente já alcançou muitos espaços e está na hora de cada vez mais a gente cuidar da nossa parte interna, né? Nós temos muitas fragilidades que precisam ser resolvidas para que, de fato, a gente consiga fazer uma representação política, técnico, científica e cultural da nossa profissão e que os profissionais reconheçam na Abrato e tenham na Abrato esse aporte técnico, político, científico para o seu dia a dia e também para aqueles embates que muitas vezes a gente sabe que a gente enfrenta, né, seja qualquer cenário de prática, ou da formação, ou da própria política em si, para que a inserção de terapeutas ocupacionais, para que a formação do terapeuta ocupacional possa ser de qualidade, né? Tá aí o EAD que a gente precisa ter uma bandeira bem firme em relação a isso. Então, as estratégias para essas propostas, né, de como atingi-las, estão na nossa página, né? Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Derivane? Agora vamos para a Priscila, chapa 2, diversa. Bem-vinda, Pri. Vamos lá. Obrigada, Bia. Também me avisa quando estiver faltando 2 minutos, porque como eu vou usar celular, aí eu não consigo ver o tempo ao mesmo tempo. Tá bom. A Lari, aqui no cantinho, ó, fica de olho nela que ela vai sinalizando com os papéis. Eu estou sempre sinalizando aqui, tá bom, pessoal? Tá, estou vendo aqui no chat. Obrigada. Estou deixando ele aberto. Tá ótimo. Então vamos lá. Gente querida, né? Que bom, né, estar com vocês aqui, né? Um prazerzão a gente poder ter esse momento, né? Eu estava até meio desanimada que talvez não fosse rolar, né? Mas que bom da iniciativa da Abrato São Paulo, né? Sempre combativa, né? Sempre proativa. Então, parabéns mesmo por estarem promovendo esse momento de debate, né? Porque assim que é contra a democracia, né? Com exposição de ideias, um debate respeitoso, né? Solidário. Então, um prazer estar aqui, um prazer também estar com os membros da outra chapa, né? E é assim que a terapia ocupacional e terapeutas ocupacionais avançam, né? E eu queria falar um pouquinhozinho, bem pequenininho da trajetória enquanto constituição de chapa, né? O nome da chapa não é à toa, né? Ela é Abrato Diversa, porque a gente entende, né, a pluralidade, a diversidade, né, de atuações, de inserções, de identidades, de linguagem, de abordagem
de abordagens, né, de terapias ocupacionais, né, do Brasil, né, até porque a Abrata representa terapias ocupacionais brasileiras, apesar de nossas incidências internacionais. Né? Então, nessa perspectiva, né, a gente também queria uma chapa que pudesse trazer representatividade, né, para terapias ocupacionais, né? Então a gente fez questão, né, de trazer esse diálogo aí, trazendo pessoas, né, bem diversas, né, com ocupações diversas, inserções diversas, né, para que todo mundo se sinta bem representativo aí na nossa Abrata nacional, né, que tem sim muito que avançar, mas também conquistou muita coisa, né? A gente teve aí, né, a oportunidade de fazer mudança de estatuto, agregando várias questões, né? Só que ainda tem muito que avançar. Enquanto chapa, né, tem várias propostas, né, que, enfim, né, parecem muito com a da chapa, né, da chapa 2, né, óbvio, até porque a gente também esteve em algum momento na mesma gestão, né, mas o que eu queria colocar, né, é que tem questões que são fundamentais, né, são estruturantes enquanto chapa Abrata Diversa, né, acho que a gente tem que se colocar, né, enquanto está no mundo, né, de terapias ocupacionais, né, enquanto perspectiva, né, de leitura de conjuntura, né, em que conjuntura a terapia ocupacional brasileira, né, ela tem se firmado, né, ela tem se constituído, né, então a gente também está vindo uma proposta de fazer esse resgate, né, do debate, né, histórico, político, cultural, social, econômico, né, porque tudo isso, né, todas as áreas, elas dialogam diretamente com a terapia ocupacional, porque a gente fala de ocupação humana, né, isso é muito amplo, né, eu sempre fico nessa perspectiva de que é por a gente ser tão amplo que fica essas angústias, né, de por que a gente não é mais valorizado, por que a gente não é mais visível, né, enfim, né, então todas as lutas, né, que são da terapia ocupacional, a chapa Abrata Diversa vai atuar numa perspectiva, né, alinhada, né, com outras categorias e fazendo sempre leitura de conjuntura para incidência, porque a Abrata ela é prioritariamente técnico, científica, cultural e política, né? E aí eu só queria fazer um adendinho, né, que aqui não existe nenhuma perspectiva de política partidária, né? Porque às vezes existe uma confusão nesse sentido. Obrigada pela vista. Nesse sentido, né, partidário é um bracinho bem pequenininho da política, né, que está entrando como constituição de uma categoria que está forte, firme dentro das políticas públicas, né? Então a gente vai atuar fortemente na incidência, né, junto ao legislativo para fortalecer a perspectiva da questão do nosso projeto de lei, né, e outras questões, né, porque não só a terapia ocupacional, né, mas as políticas públicas estão sendo atacadas aí no cotidiano, então é nosso dever ético-político, né, também atuar com relação a isso fortalece a terapia ocupacional, isso fortalece terapias ocupacionais, seguir nessa mobilização, né, para que a gente, de fato, né, atue numa perspectiva, né, de que tem que se criar 2 conselhos, o difícil de TO, não é desmembramento, né, não é a terapia ocupacional que vai pegar a mochilinha e vai sair e deixar a físio lá, né, promover debates sobre a perspectiva de políticas públicas de fato universais, porque mesmo no consultório privado eu tenho que me preocupar, né, como é que está se dando essa conjuntura, promover um diálogo internacional que olhe especialmente para o papel do Brasil, né, no contexto latino-americano, não só da World Federation, que é importante, mas não é único, né, retomar algumas inserções e articulações, mas especialmente para fora, chega de falar só para dentro, né, que só tem a crescente, tem vários exemplos de outra categoria, a gente tem capacidade de fazer isso enquanto chapa Abrata Diversa, né, as nossas histórias, né, comprovam isso. Muito obrigada aí pelo espaço, né, e são nossos apontamentos iniciais. Muito obrigada, Priscila. Então, a gente conclui agora o bloco 1, né, com a explanação aí dessa explanação inicial aí das propostas, da chapa 1 e 2. E agora a gente segue para o bloco 2. No bloco 2, então, a gente inicia com o Derivan. O Derivan eu vou pedir para que você escolha um dos 4 temas, tá? Então, o primeiro tema é sobre a PL, né, PL da TO. O segundo tema, articulação com as políticas públicas. Terceiro tema, comunicação com as e os associados, associadas. E o quarto, fortalecimento das estaduais. Eu vou pedir para você escolher um dos temas para fazer uma pergunta para a Priscila. Só um pedido de esclarecimento, Bia. Você falou que é intercalar. Então, como eu comecei, não seria a Priscila que começaria perguntando? Porque senão vai ser sempre você, né? É verdade. Agora que eu falei, eu pensei. Vamos fazer isso, então, Derivan, gente. É a Priscila que começa. E aí a gente vai sempre trocando quem começa, isso, né? Não só intercalando, senão vai ser sempre isso, no próximo bloco eu começo. Fechado. Obrigada, Derivan. Isso mesmo. Vamos embora. Nossa, super experiência aqui em debate, gente. Vocês vão nos ajudar. Tudo bem, gente. Vamos embora. Então, vamos lá. Então, Priscila,
os 4 temas, tá? PL, articulação com políticas públicas, comunicação com as associadas e fortalecimento das estaduais. Pode escolher um desses 4 e fazer uma pergunta para o Derivan. Você vai ter 30 segundos para a pergunta, tá bom? Então, eu queria começar, né, com a comunicação com as pessoas associadas. Posso começar a pergunta? Pode sim, fica à vontade. Tá, então vamos lá. A pergunta é a seguinte, é bem objetiva, e se ficar com alguma dúvida, tá, Derivan, pode perguntar, assim que eu quis dizer. Considerando, né, essas dificuldades, né, que a Abrato Nacional tem, né, de interlocução, divulgação, capilarização das informações com as pessoas associadas, como a Chopa pretende superar esse gargalo? Derivan, só para te orientar, tá? O tempo aí é 1 minuto e meio, tá? Para essa resposta. E aí, você pode, na verdade, Derivan, você vai ter no total 3 minutos, tá? Entre a resposta e a tréplica, né? Que é depois que a Priscila, caso ela queira complementar alguma coisa. Então, se você quiser também usar um pouquinho mais nessa primeira resposta, a gente deixa um pouquinho menos na tréplica, tá? Então, fica à vontade. A gente vai avisando aqui, passou 1 minuto, passou 2, tá bom? Lá, mostrar o que tá faltando, você mostra o que passou para ele, tá? Para ir ajudando. Tá. Tá sem microfone. Nós estamos num mundo que a comunicação ainda continua sendo um dos grandes gargalos, Priscila, e demais componentes da chave. E a Abrato enfrenta esse problema, né, há muito tempo, como as nossas estaduais também. E as nossas estratégias diretamente para enfrentamento desse gargalo é justamente a estruturação da diretoria de comunicação em relações públicas e institucionais, que a gente entende que tem o papel, né, estatutário de cuidar dessa pasta, né? E eu acredito que nós temos hoje ferramentas que nos permitem chegar aos nossos associados, como estamos aqui hoje. Estamos, né, online, tentando difundir ideias, conversar sobre ideias. As limitações existem, sim. A gente sabe que nós só temos uma associação que, no momento, né, é com muita honra que a gente pode dizer que gozamos de uma saúde financeira, e assim como lá atrás a gente começou a implementar algumas estratégias de pagar por serviços, a gente vai precisar sim pagar por serviço de comunicação, né? Nós somos profissionais e nós precisamos sim ter um Abrato com a estrutura, por isso que a nossa primeira proposta para a Abrato avançar mais, né? No sentido que a gente já conquistou muito, mas precisamos ainda dar outros passos, é entender que nós, enquanto gestores, somos gestores. E à medida que a associação vai se fortalecendo e aumentando o seu número de associados, diga de passagem, a gente conseguiu duplicar o nosso número, são mais de 1.500 associados hoje na Abrato. Então, a gente entende que essa estrutura, ela também tem que ser estrutura de pessoal, não apenas do diretor ou da direção. É isso. Obrigada, Derivan. Ele usou 1 minuto e meio, Lara, é isso? Você colocou 1 minuto e meio. Tá bom. Então, vamos lá. Priscila, você tem 1 minuto agora para complementar ou para perguntar algo mais em relação ao tema para o Derivan. Então, na verdade, eu vou aproveitar para trazer a proposta, né, de que a gente vai instituir uma política comunicacional da Abrato, né, uma política ampla, né, que vai trazer diretrizes, que vai ser construída via consulta pública, né, com as pessoas associadas. A gente vai trazer um primeiro esqueleto, né, resgatando o que, inclusive, a gente já tinha iniciado na gestão antes da gente, né, sair da gestão, né, e acabou não sendo dado continuidade. Né? Então, essa é a nossa proposta aí, que envolva ouvidoria, que envolva consulta pública e fortalecimento das estaduais. Obrigada, Priscila. Derivan. Isso, Priscila, é muito importante, sim, né? E você tocou num ponto especial. A atual gestão não conseguiu desenvolver porque essa pasta está em aberto, né, devido à própria renúncia da diretora de comunicação, o que trouxe prejuízos grandes para a comunicação dos associados, né? Então, hoje a gente pensa, sim, nessa política e convidamos, né? Se formos eleitos, essas propostas que faz bem para o trabalho coletivo e conjunto. Então, quando eu falo de estruturação da comunicação, é nesse sentido. Ter política, ter fluxo, ter instrumento, ter tecnologia que permita a gente chegar ao associado, e não só a Abrato Nacional, as Abratos estaduais, porque são elas que têm o contato direto com nossos associados, e naqueles estados que a gente não tem associação estadual, aí sim a Abrato Nacional é responsável por essa capilarização das nossas informações. Obrigada, Derivan. Agora é a vez do Derivan escolher um dos temas.
Você conseguiu anotar todos? Está tudo certo? Consegui, sim. Então fica à vontade. Eu gostaria de saber a perspectiva, né, da chapa Abrato Diversa sobre o fortalecimento das estaduais. Vamos trabalhar com o fortalecimento das estaduais. Eita, me lembra aí, é 1 minuto e meio, tá? certo. Confuso, desculpa. Vamos lá. Então, gente, obrigada. Com relação ao fortalecimento, né, eu acho que prioritariamente resgatar, né, o papel imprescindível das estaduais, né, nas decisões da própria Abrato Nacional, para além das reuniões de colegiado. Né, uma perspectiva que eu tenho muito explícita, né, que todo mundo vem acompanhando, né, da chapa, e que a gente tentou procurar, inclusive, informações, é do apagamento, né, das associações estaduais nas redes sociais. Quase a gente não vê nada divulgado de nenhum Abrato em uma ou outra estadual que conseguiu mudar o nome, conseguiu se fortalecer, né? Então a gente vinha numa pegada de tentar fortalecer ainda mais e ampliar, né, a representatividade da ponta, porque a Abrato tem que ser rede, né? Então nessa perspectiva, a Abrato enquanto rede, e as estaduais representam o Abrato Nacional também, não fica concentrado numa figura ou centralizada, né, na presidência ou na diretoria executiva. Então, nessa perspectiva, a gente vai trabalhar fortemente junto com as estaduais, no fortalecimento das estaduais, né, trabalhando com elas, né, junto às políticas e também estimulando, né, chegando junto delas de fato, né, que tem representação no país inteiro, fazendo eventos, né, locais para poder elas também chegarem mais juntos, se fortalecerem e até, inclusive, né, trabalhar na perspectiva de regularização, né, porque muitos estão com dificuldades também documentais, cartoriais, e isso também é importante. Ivan, pode falar, tá? Agora 1 minuto, tá bom? Eu acho que é rico estar junto com a chapa diversa aqui, porque nós temos ideias em alguns momentos, muito próximas, né? Até porque compartilhamos de ideia nessa gestão que está em andamento. E nós temos, sim, um programa de reativação das associações estaduais que está em andamento. Esse final de semana a gente esteve em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, reativando a Abrato daquele estado. E as associações têm sido protagonistas dentro do colegiado e ações fora do colegiado, né? Haja vista por exemplo, toda a propaganda que a gente fez em relação à campanha contra a decisão da primeira turma do STJ, que a gente conseguiu se unir, e tantas outras que a gente vem publicando. A decisão de concentrar, muitas vezes, a informação na Abrato Nacional foi entendimento do colegiado, mas o colegiado e a diretoria executiva têm dado ampla autonomia para que as associações possam fazer esse trabalho de base. E aí a gente tem que pensar nas associações, eu acho que essa discussão, né, não é entre chapas da diretoria, mas pensar nas chapas das associações, quando elas entram, como é que elas vão fazer essa questão de se fortalecer e dar conta da sua comunicação com o associado. Podemos seguir, Pri? Tudo bem aí? Tranquilo? Então, 1 minuto e meio para você complementar sua fala. E aí é por isso, né, que a gente vai dar continuidade ao trabalho excelente de Estela, né, que ela começou a fazer, né, de reestruturação da Abrato enquanto tesoureira, né, ela foi excelente, quem reorganizou, deu início, pontapé inicial, a reorganização administrativa e financeira da Abrato foi Estela, ela teve uma grande contribuição, né, ela faz parte da nossa chapa atual, né, além da nossa diretora de comunicação, que está fazendo parte da atual chapa também, Rejane, né, que vem com a proposta de política comunicacional, mas não vai ficar mais com essa pasta, né, vai estar me ajudando enquanto, né, diretora secretária. Então é importante a gente pensar efetivamente nessa perspectiva, né, do resgate mesmo enquanto estruturação e saúde financeira da associação. Então ela tem essa importância, sim, né, de estar se reestruturando, para também conseguir apoiar as estaduais nesse sentido, até porque a Abrato deu um boom, né, de mais do dobro de associados, até onde eu acompanhei, mais ou menos, né, e as ações a gente efetivamente ainda estava aguardando que fossem divulgadas, né, nas redes sociais, e acabou que a gente não viu muitas coisas. Então é importante trabalhar nessa perspectiva aí, com essa capilarização, para que todo mundo saiba o que está acontecendo na Abrato. Perfeito, obrigada aí pela segunda rodada aí de perguntas, né, de temas. Vamos agora para a escolha do terceiro tema, né? Vou pedir que a Priscila realize a escolha. A gente tem mais 2, que é articulação com as políticas públicas e PL. Vamos de PL. Então, vamos lá. 30 segundos para fazer a pergunta para o Derivan. Tá.
Então, Derivan, considerando o percurso histórico do PL 7647, né, que lamentavelmente foi arquivado, e a situação atual do PL 3364, quais as estratégias de articulação da Chapa 2 para agilizar a tramitação do PL em curso? Bem, a Chapa 2 pretende continuar para avançar mais na tramitação do PL, continuando seu trabalho de articulação com os conselhos regionais, com as associações estaduais, com a ABS, com a Remeto, com a TOSP, com a Abdito, que têm sido parceiras. No último encontro no Rio de Janeiro, a gente levou esse PL, e esse PL foi visto, né? As pessoas que estavam ali foi visto, e a gente está tentando fazer essa construção coletiva. Nós temos uma comissão e pretendemos continuar com a comissão PL, que é ampla, ela é ampliada, né? E eu acho que a comunicação a gente tem uma dificuldade porque hoje a gente trabalha com redes sociais e a gente sabe que os próprios mecanismos de rede, eles selecionam para onde ele manda informação. Então, muitas vezes, por mais que a gente queira dar uma ampla informação, a gente sabe o custo que tem isso, né? Então, isso é uma estruturação que a gente tem que precisar na Brava. Então, em relação ao PL, a gente está diretamente com a assessoria do deputado Jorge Sola. Hoje mesmo tive contato com ela, a gente já mandou o texto, e a gente tem que seguir o trâmite com a incidência, né, permanente da casa. Né? Então, nós estamos na Comissão de Seguridade Social e Família, vamos para a CCJ, né? Esperamos depois, se não houver nenhum recurso, ir para o Senado, para mais 3 comissões, e tentar continuar fazendo o trabalho que Priscila, você bem sabe, né, que muitas vezes a gente quer dar celeridade, e agora a gente deu uma paradinha porque teve eleição, a assessoria pediu essa pausa, a gente já retomou, já fiz visita, assessoria, e pretendo continuar com esse trabalho, sim, com a comissão forte, potente, com a participação de todos, e que o PL seja a nossa cara. É essa a intenção da chapa Abrata Avança Mais. Ótimo, vamos lá, Priscila, 1 minuto para a réplica. Tá, eu vou aproveitar para dizer o que a gente vai pretender fazer, né? A gente vai fazer articulação, né, com outras categorias, para além das nossas entidades de terapia ocupacional, até porque a gente sabe que algumas entidades, né, que deveriam nos representar, não nos representam. Né? Então, nessa perspectiva, a gente vai articular, eu fui coordenadora, né, do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde, FENTAS, né, estou tendo apoio do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? Todo mundo está apoiando a nossa chapa e está disposto aí a contribuir para que a gente possa agilizar o andamento, porque a gente vai ter que fazer uma incidência assim, parlamentar forte, mobilizar não somente terapeutas ocupacionais, gente, a TO não é uma ilha, a gente tem que mobilizar todo mundo, porque a sociedade precisa de terapeutas ocupacionais e todo mundo reconhece isso, outras categorias, outros setores, né? Então a gente vai tentar fazer isso tudo junto com várias pessoas. Obrigada, Priscila. Derivan, 1 minuto e meio para a tréplica. Está sem microfone. É nessa construção coletiva, Priscila, que o coletivo vai dando o caminhar, né? Então, nós ampliamos a comissão, os conselhos começaram a dar ideias, né? Nós temos, sim, essas articulações com outras categorias. Agora mesmo está previsto uma audiência pública, a gente vai precisar fazer incidência com outras categorias, sim, com outros espaços da sociedade civil, mas essa questão toda quem vai definir é a comissão. Nós temos uma comissão que precisa fazer o seu planejamento e dizer o que é melhor para a profissão. A diretoria executiva ela é apenas uma executora dessas ações, né? Mas quem define, de fato, é essa comissão que hoje a gente conta com as associações da TO e conselhos parceiros, né? Então, acho que outras pessoas, outros coletivos que possam vir, têm interesse no PL. A intenção é que tenha participação da capitalidade, que os associados se sintam representados nesse movimento. Então, se o associado ou as associações dizem que é para fazer tal estratégia, a diretoria executiva vai implementar a estratégia, achar os meios para implementar. Então, acho que dar o poder para a comissão, dar autonomia para a comissão, e essa rede, né, articulada, é que vai poder fazer a gente avançar. E aí sim a incidência vai acontecer em acordo com o caminhar dessa comissão ampliada. Então a gente precisa reconhecer, porque também a gente precisa dar um certo norte no sentido de ter um lugar central em que concentre as informações e consiga divulgar para os associados, porque senão a gente pode também se perder. Começa a ter aqueles atravessamentos. Então, uma comissão forte, com todas as instituições da terapia ocupacional e com a parceria externa, eu acho que tem tudo dá certo para a gente ter um PL aí aprovado e caminhado dentro dos trâmites. A assessoria nos avisou que nós estamos um tempo muito bom para um projeto que foi de 2019. Estamos muito adiantados. Obrigada, Derivan e Priscila. Vamos agora para o último tema, que é... Deixa eu pegar políticas aqui. públicas. Isso, articulação com as políticas públicas. Então, vou pedir para o Derivan fazer a pergunta para a Priscila.
Então, eu queria saber, Priscila, da questão da perspectiva para a política pública. Então, né, gente, como eu falei no anterior, né, acho que fica muito explícito, né, que a gente tem que se incidir, sim, né, enquanto categoria, né, junto com outros atores e atrizes que participam, que constroem os processos políticos do país. Eu estou falando de outras categorias profissionais, do movimento sindical, né, de conselhos profissionais, né, que não fique somente, né, voltado para a terapia ocupacional, senão a gente não avança. Né? A gente vê aí, né, que teve lutadores e lutadoras, né, que contribuíram demais para ocupar vários espaços, só que a gente sempre acaba morrendo na praia, né? Então a gente vem lutando muito, né, para abrir espaços. Né? E a perspectiva é contar com todo mundo, né, por meio das articulações políticas que foram fortalecidas. Né? Eu tive na gestão do CNS, então eu saí de lá com várias estratégias de fortalecimento, com o Conselho Nacional de Saúde, com a Frente Nacional contra a Privatização, mas isso não significa que somos contra o setor privado, né? Mas a gente precisa de política pública, e é isso que a gente tem que entender, né? Que as articulações têm que ser feitas e a gente tem que falar cada vez mais para fora e não para dentro. Ótimo, obrigada, Priscila. Derivan. A gente realmente, Priscila, precisa falar para fora e precisa se estar bem estruturado dentro. Né? Se a gente falar para fora sem estrutura dentro, a gente pode ter aí sérios riscos, né? Então, a gente acredita que a estruturação de dentro, né, com posicionamentos firmes, textos científicos, aí sim a gente vai poder fazer uma política pública que, de fato, responda, contribua nessa elaboração de política pública para a sociedade brasileira e que também responda para os interesses da nossa profissão. Então, a gente precisa articular política pública com política profissional. Essas coisas não podem andar separado. E a associação precisa estar forte, ela precisa estar estruturada. Ela precisa ter técnica, ciência e cultura para conseguir fazer política. Essas coisas andam juntas. Então, quando eu falo de organizar a casa dentro, não é falar para dentro. É muito pelo contrário, é se fortalecer dentro para poder ocupar o espaço fora, né? De forma articulada, né? Democrática, participativa, mas entendendo para não se perder na multidão. A gente precisa ter identidade e a gente precisa ter especificidade, e isso se faz dentro de casa, para depois poder publicar fora. Obrigada, Derivan. Priscila, 1 minuto e meio para a tréplica. A terapia ocupacional já ocupa vários espaços, né, gente? Já está inserida, né, no Plano Viver Sem Limites, na Política Nacional da Assistência Social. Ela só está lá, inclusive, por conta de uma resolução do Conselho Nacional da Assistência Social, e que ainda bem que a gente ocupou esse espaço político de deliberação da política pública para nos colocar enquanto categoria dessa política. Né? Então, quando eu falo para fora, né, e óbvio, todas as entidades têm dificuldades, né, gente, administrativa, financeira, de organicidade, essas são coisas que a gente vai avançando no decorrer do tempo. Né? O que eu vou insistir aqui é que, efetivamente, a gente possa estar dialogando com outras categorias para construir junto. Né? Então, nessa perspectiva, né, é importante. Né? Eu não acho que a gente tem identidade frágil, para ser bem sincera. Né? Acho que a gente está muito bem inserido em vários políticas. A gente está na política de cardiovascular, a gente está no cuidados paliativos, a gente está em UTI. Agora, óbvio, que a gente precisa pensar em estratégias de ampliação, ampliar cursos de graduação em terapia ocupacional para ter TOs suficientes para ocuparem mais esses espaços, porque só não ocupa por conta disso, viu, minha gente? Porque todo mundo reconhece que terapeuta ocupacional é importante, e outras categorias da população, e a TO ela é do povo, ela não é somente de TOs, ela existe porque é uma demanda social, ela tem que atender uma demanda da sociedade. Então, nessa perspectiva, se ela tem que atender uma demanda da sociedade, ela tem que atender as necessidades da população, que são muitas, e que a gente pode ter em várias áreas. A gente precisa ainda ampliar a inserção nossa na cultura, na justiça, na educação, que a gente já faz muita coisa, mas ainda de forma incipiente, enquanto diálogo para fora. O Conselho Federal de Serviço Social se juntou com o Conselho Federal de Psicologia e conseguiram uma lei para garantir que tivesse assistente social e psicólogo nas escolas. Falta só implementar, mas a luta maior que era no parlamento já rolou. Por isso que eu digo que a gente tem que se juntar com todo mundo para garantir o acesso à terapia ocupacional a toda a população. Muito obrigada, gente, aí pelas discussões. A gente conclui agora o bloco 2. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de uns 5 minutinhos para ir no banheiro, tomar uma água, alguma coisa, e a gente poder seguir para os outros blocos. Queria que vocês dessem uma sinalizada aí, porque o pessoal que está assistindo às vezes consegue desligar a câmera, né? Agora, para vocês que estão aí com a fala, é mais difícil. Então, se vocês quiserem, a gente pode dar um intervalinho de 5 minutinhos para seguir para os seguintes. Para mim, podemos seguir. Por mim, podemos seguir. Por mim também, tranquilo. Uhum. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Agora, bloco 3, que a gente vai fazer o sorteio dos temas.
Quem iniciou o último, me ajudem, gente. Minha cabeça não Foi é o que iniciou agora. Você que inicia, Derivan. Então, ó, Você eu inicia. coloquei, eu fiz um saquinho com algumas Que bloco é perguntinhas. esse? É primeiro ou segundo? Estamos no Terceiro. segundo Isso bloco? não sou eu, não, A porque gente quem tá falou de política No pública, terceiro. Então, Derivan perguntou para mim. Aí agora sou eu que. Como é? Eu não entendi. não, é que para a gente sempre iniciar, revezar o início do bloco, vai sempre repetir quem falou por último. Tá bom. Então Entendi. tá tudo certo, é isso mesmo. Não, vamos embora, era só para entender mesmo, ficou confuso para mim. Não, mas também tá para mim. o bloco Mas inicial acho sou que eu, é é isso. isso, né? Acho que é isso, né, gente? Isso. Ajudem aí os universitários que estão acompanhando, a equipe da Brato, tudo certo, é isso mesmo. Derivan, né, gente, que inicia agora? Então, beleza, ó, vou mexer bem aqui, ó. Vou sortear uma. Então, vamos lá, Derivan. Estratégias para melhorar a estrutura administrativa e financeira da Brato. 2 minutos e meio. Bem, pessoal, como eu estava falando, quando eu falo de estruturar as questões de dentro, nós temos hoje um crescimento do número de egressos de terapia ocupacional. Nós já ocupamos, sim, muito espaço na sociedade, mas nossos egressos estão saindo ainda com muita dúvida do que faz nesses espaços. Então, a gente precisa de muita técnica e ciência ainda dentro da Brato, porque a gente ocupou, chegou nos lugares, e é muito comum os colegas perguntarem, tá, estou aqui, mas o que é que eu faço? E aí, quando ele vai atrás da Abrato, a sua associação científica, ainda temos uma fragilidade. E aí, quando a gente vai falar dessa questão de como lidar com a questão administrativa e financeira da Abrato, a questão financeira da Abrato está saudável, estamos organizados, conseguimos, né, dar conta de pagar as dívidas que até então foram apresentadas dentro do rito administrativo e financeiro de gestões anteriores, desde a gestão de 2015, então nós tivemos que pagar dívidas aí, temos dívidas ainda, que não foram pagas, porque ainda não está no rito administrativo financeiro. A gente tem um contador, a questão de finanças é basicamente ter um contador, está com esse contador ativo, né, fazendo toda essa questão fiscal, e administrativa a gente pensa, sim, tem como estratégia tentar, dentro de uma saúde financeira, ver a possibilidade de ter uma secretária executiva, porque para resolver aquelas questões de comunicação com associados, né? Muitas vezes chega e-mail, a gente não consegue responder a tempo, chega e-mail tanto de associado, de instituições, para essa questão que tanto se fala, né? A gente precisa falar com o mundo de fora, como vamos dar a resposta para o mundo de fora. Então, depender só do diretor secretário para responder todos os e-mails, para fazer todos os ofícios, a gente sabe que isso é um peso. Nós somos uma associação hoje de 1.500 associados. Para ter uma ideia, quando a gente mandou 1.200 para o World Federation esse ano. Então, para fazer isso à mão, a gente precisa de estrutura administrativa. Então, hoje, a gente pode dizer com muita alegria, né, e essa é uma construção da profissão, dos terapeutas ocupacionais, da terapia ocupacional brasileira, não é dessa gestão, mas dessa construção, que hoje nós temos possibilidade, sim, de estar aqui fazendo esse debate, né, de ter uma estrutura administrativa, e essa estrutura administrativa envolve ter pessoal. E aí, sim, é o desafio, né, como é que a gente vai fazer para lidar com essa questão do pessoal, porque os diretores realmente eles ficam sobrecarregados e isso muitas vezes desmotiva, né, o trabalho na associação, porque tem muita cobrança de fora, porque não chega a comunicação. Então, essa parte administrativa, que eu chamo mais de secretaria, a gente tem como estratégia fazer um planejamento de viabilidade para que a gente consiga realmente ter a parte administrativa organizada. Obrigada, Derivan. Vamos lá agora para a segunda pergunta para a Priscila. Então, vou mexer aqui bem mexidinho. Vamos lá. Quais estratégias serão utilizadas para auxiliar a ampliação de cursos de TO pelo Brasil? Então, né, na verdade, a gente já tem alguns laços estabelecidos, né, obrigada, Larissa, com algumas, né, entidades nossas, né, acho que a grande entidade aí de representação nossa é a Reneto, nesse circuito, né, acho que tem que alinhar mais, né, ainda sinto falta, né, de ter uma proximidade maior, né, eventualmente se faz coisas em conjunto, né, mas acho que é estratégico, é que está muito bem alinhado com nossas entidades de representação.
provocar aquelas que não entram, né, numa perspectiva, né, de defesa da nossa categoria, né, como o do movimento sindical, que é muito mais a base local do que a base nacional, né, a base nacional acaba não representando a terapia ocupacional, né, assim como também, né, equívocos que o Conselho Federal, né, vem promovendo, né, contra a terapia ocupacional, é exemplo da resolução, né, que virou a 1519 agora recentemente, e a gente tem inclusive um conselho que nem terapeuta ocupacional tem, né, só tem físico, né? Então, nessa perspectiva, para poder a gente ampliar, a gente vai ter que dialogar com todo mundo, né? Eu tenho sempre dito que a gente vai precisar de todo mundo, né? Que massa que a gente conseguiu 1.500 pessoas associadas. Mas a gente tem que avançar, né, para que elas se sintam, de fato, representadas, né, e que elas entendam, né, que a gente está ali cumprindo um papel, né, e eu vou sempre insistir nisso, né, de ter a terapia ocupacional a serviço da população, porque é isso que dá sentido, né, razão de existir para a nossa profissão, para a nossa categoria, né, e óbvio que a gente tem que avançar na nossa reestruturação, né, administrativa, financeira, né, mas principalmente fazer diálogo governamental, né, porque isso é papel do MEC, né, a gente poder incidir junto com o MEC, né, mas não dá para a Abrato, né, nem ser ilha, nem fazer nada sozinha, ela vai ter que fazer diálogo, incidir diretamente, estar mais próxima da Reneta possível, imaginava que já inclusive ocupa Peraí, amor. Tem também as comissões do próprio controle social, Entra, mas eu não posso trabalho, assim, ficar nesse negócio de CNS, tempo, que está nessa disposição de nos ajudar também, Pode né, entrar. eu fui fazer algum diálogo, né, sobre a perspectiva, porque tem nossa DCN, que está também passado no CNE, né, eu pude participar junto com a Estela, né, dessa construção das diretrizes curriculares nacionais, né, foi um espaço potente de diálogo, de debate, né, eu pude incidir enquanto mesa diretora para poder essas DCN passarem, né, com mais celeridade, né, na avaliação da CIF e do CNS, e a gente está na mesa do CNE, óbvio que tem outros profissionais lá que estão esperando também, né, mas a gente sabe, né, da perspectiva da conjuntura política que a gente estava, né, e que estava muito difícil fazer tudo, né, então agora a gente está, né, mais numa perspectiva de diálogo, né, acho que agora é hora da gente dialogar, né, avançar no diálogo e se alinhar cada vez mais nossas entidades, né, tanto para dentro, né, como para entidades para fora que possam estar nos apoiando, inclusive com o controle social, que é muito potente e muito importante nesse sentido. Ótimo, muito obrigada, Priscila. Vamos lá para a segunda pergunta para o Derivan. Oi? Não. Não vai não. Não vai não, pode aparecer. Como a Abrato Nacional se posicionará frente ao aumento dos cursos EAD de TO? Esse é um tema, né? A nossa chapa aí está potente, né? Nós temos a nossa chapa docentes de cursos, né? Como a nossa professora Alessandra Cavalcante, a Cláudia, né? Tantos outros que estão se aproximando da docência, né? A Clícia se aproximando da docência, na tesouraria. Nós temos a Rosa, que já foi professora, que também se aproxima da docência. Nós temos a Marta, que está no Conselho Fiscal. Nós temos o Vitor, que está no Conselho Fiscal. Todos com grande experiência na formação. E nós acreditamos que sim, que a Abrato tem mantido uma relação muito firme com a Reneto. Inclusive, a Abrato e Reneto fez um combinado no ano passado que a gente ia dar suporte para a Reneto em todos os temas que envolvia a formação, e a Reneto ia nos dar apoio para tudo que fosse do PL, né? Eu tenho um diálogo muito direto com o Rafael e com a Bianca, que são os representantes que estão dentro da rede que nós criamos, né? São os representantes da Reneto. E essa questão do EAD, a Abrato tem que enfrentar de forma potente, né? E a gente tem algumas questões que envolvem MEC, né? Que não depende de nós. Né? O posicionamento da Abrato é que é contra. Achar para avançar mais é contra o ensino EAD. Agora, falar de ensino EAD, a gente precisa entender o que é o ensino EAD, né? Quais são as suas fragilidades, onde estão de fato as fragilidades. A pandemia veio aí e trouxe o ensino remoto, deu uma balançada nessa situação. E como é que a gente vai dar continuidade a essa discussão da formação na graduação, e não só na graduação, na pós-graduação também. Porque a pós-graduação tem como meta preparar os profissionais para uma prática mais especializada. E a gente vê muitos cursos aí, EAD, né? As pessoas saem com um diploma de especialização no curso de final de semana todo em EAD. Então, a questão do uso da tecnologia para a educação é uma coisa. A outra questão é EAD. Então, a gente tem, a exemplo dessa questão da formação, do nosso vínculo com a Reneto, é que em Piauí, quando a gente entrou em Contabrato para fortalecer a possibilidade da abertura do curso no Piauí, nós fizemos o nosso trabalho e chamamos a Reneto. Não foi diferente na Bahia.
né, quando foram chamados a Abrato para compor. E também não foi diferente, né, que foi a Abrato, com a presença da Priscila no CNS, que levou a Reneto para a aprovação da questão da resolução das novas DCNs. Então, EAD para terapia ocupacional, a gente vai enfrentar muito firme, mas a gente precisa de todos. Precisamos das nossas associações, precisamos dos nossos delegados e pensar sempre na estruturação interna, gente. A gente precisa melhorar nossa estruturação interna, sim, para melhor se posicionar fora. Obrigada, Derivan. Agora vamos para a segunda pergunta para a Priscila. Como articular discussões sobre temas emergentes e contemporâneos nos diferentes campos da TO? Espera aí, só um minutinho. Nilva, vê se você consegue estar apresentando aqui a sua tela. Vê se você consegue cancelar, por favor. A pessoa que abriu a sala consegue. Consegue? Foi? Deu certo? Pronto. Eu vou retomar a pergunta, tá? Que eu não sei se ficou prejudicada com a intervenção. Como articular discussões sobre temas emergentes e contemporâneos nos diferentes campos da TO, né? Como que a Abrato pode oportunizar aí esses espaços de articulação dessas discussões? Eita, quase que eu não consegui abrir meu microfone. Agora vamos lá. Então, obrigada, né, pela pergunta. Eu acho que é importante, né, a gente considerar, né, a Constituição, acho que enquanto chapa, né, que a gente fez questão, né, de ter vários tipos de representação, né, aquela terapeuta ocupacional que estão, né, no cotidiano, né, de trabalho, né, tem gente docente, tem gente da militância, né, da militância pelas políticas públicas, pela defesa do SUS, pela defesa do SUAS, né? Tem gente, né, que ocupou espaços, né, de movimento estudantil, que agora são profissionais, fizeram residência. Né? Então, diante dessa pluralidade, né, a gente está vindo numa perspectiva, efetivamente, né, de incorporar no cotidiano da Abrato Nacional os debates emergentes, que também envolve, né, as problematizações inerentes ao mundo contemporâneo. Né? Qual a implicação, né, da conjuntura brasileira, né, para terapias ocupacionais? O desmonte de política pública nos atinge diretamente, não só enquanto categoria, mas também para a população que a gente atende. Isso é uma questão para se colocar na roda. Né? Eu vi que tinha uma pergunta no chat, eu vou aproveitar ela para usar na minha resposta, que eu acho que é importante. Né? Os debates sobre as questões de gênero, por exemplo. Né? A gente tem uma pessoa na chapa não binária, né? Mas o que isso representa? É só para ter uma pessoa lá para dizer que está representando, né, o coletivo de pessoas LGBTQIAP+? Não, a gente quer, né, que essas pessoas possam ser ativas na construção desses processos, nos debates, né, nas elaborações, e possam ajudar a gente a pensar em como a gente pode estar estimulando a ampliação desses debates, articular com outras entidades específicas que problematizam as questões contemporâneas, né, de privação, né, de injustiça ocupacional. Isso não é uma perspectiva somente da TO social, existe muito equívoco nesse sentido. E, ao mesmo tempo, que eu também acho que é contemporâneo, né, além dessas questões que envolvem conjuntura, política, economia, cultura, educação, né, as questões daquilo que nos atinge diretamente, como a falta da regulamentação de algumas especialidades que para nós é muito cara, como a saúde funcional. Isso é um debate contemporâneo. Né? Tem uma resolução que diz, que afirma que ela é uma especialidade da TO, mas não está regulamentada. Isso é um problema contemporâneo da terapia ocupacional. Né? Então, essas questões a gente vai trazer para a roda a partir do fortalecimento das estaduais nessa discussão e trazendo todo mundo para junto, inclusive pessoas não associadas, porque a gente vai precisar de todo mundo, e essa é a proposta da chapa diversa. Priscila, muito obrigada. Então, agora a gente segue para o bloco 4. Eu vou perguntar para o pessoal da Abrato São Paulo, que está de olho aí no chat, acompanhando, as meninas que estão aqui junto comigo. Tivemos perguntas, foi possível fazer a seleção das perguntas para esse bloco. Como que estamos? Se puderem falar um pouco. Bia, tem uma do Rô Lima. Estão conseguindo me ouvir, gente? Estamos. Qual o posicionamento da Abrato e como ela pode atuar no sucateamento do SUS e da atenção psicossocial? Acho que a gente trouxe o panorama das políticas públicas, mas não sei se é possível falar mais especificamente
da atenção psicossocial, que eu acho que é um tensionamento aí. Tá. Não é para nenhum participante específico, né, Lara? Porque aí, se não for, eu sigo com a sequência que agora seria a Priscila que iniciaria esse bloco. Não, porque é o Rolima que está falando. É uma pergunta mais geral, né? Então, Isso. eu vou pedir para a Priscila, então, iniciar esse bloco e responder, tá bom? É importante falar que acho que tem 2 minutos e meio também para a resposta. Só uma questão de só para eu entender. Nesse bloco, as perguntas vão ser feitas, a mesma pergunta para os 2 candidatos ou não? Não, a gente vai seguir da mesma forma que vinha fazendo, uma para cada. Tá? Porque aí a gente vai fazer 2 minutos Aí e vocês meio. vão seguir, então, a ordem de pergunta no chat? Pessoal, o Deriva está perguntando se vocês estão seguindo a ordem de perguntas no chat. Como que vocês estão organizando? Que aí o pessoal que ficou nos bastidores. Porque eu fiquei com essa dúvida. Eu pensei que, nesse momento, tanto eu quanto a Priscila responderíamos a mesma pergunta. A gente pensou uma pergunta para cada. Uma pergunta para cada, porque aí ou a gente vai pegar as perguntas gerais ou específicas que fizeram para cada um de vocês, caso tenha aparecido, né? A gente tem aqui são 3 perguntas, uma a Priscila já respondeu, então nós temos aqui 2 perguntas, então acho que os 2 candidatos podem responder essas 2 perguntas. Então, perfeito. Então, vamos... Estão surgindo mais perguntas agora. E aí, como a Priscila respondeu, eu queria ter o direito de responder também a pergunta que ela respondeu. Então, vamos fazer essas 2. Pode ser as duas que chegaram até o momento que a gente iniciou o bloco 4. E aí, os 2 respondem as 2, pode ser? Gente, só uma questão de ordem, então, tá? Só para vamos identificar uma questão. Eu não respondi a pergunta do chat, eu aproveitei comentário do chat e complementei minha pergunta. Se for para fazer a pergunta para os 2, eu quero ter o mesmo direito de responder a pergunta completa. Acho que isso não fica justo, entendeu? Porque eu peguei eu estou acompanhando o chat. Você aproveitou a oportunidade. E fiz um comentário. Aí, se for para responder a pergunta, eu prefiro ter a oportunidade. Se for para ser nessa dinâmica de dar a oportunidade para os 2 responderem, entendeu? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, a gente diminui um pouquinho o tempo, só para a gente também estender muito o debate, não ficar cansativo, né, para quem está aqui. A gente combinou de durar 1 hora, então para a gente não exceder muito, vamos colocar, vocês acham que 2 minutos é suficiente, 1 minuto e meio, porque aí a gente consegue que os 2 falem 1 minuto e meio, vocês acham que dá? Ou ficar muito curtinho? Podemos manter 1 minuto e meio, e aí os 2 respondem todas as perguntas que estão no chat. Pode ser? Que aí acho que fica mais confortável para todo mundo. Ok, então, para não ter atraso, eu falei da Priscila ter respondido por conta de ter sido anunciado que ela respondeu. Então, a gente mantém e desconsidera aquela pergunta e, a partir de agora, faça a situação que a gente segue. Para não precisar ter que voltar. Ok? Posso organizar aqui? Porque tinha uma pergunta antes que a Rô tinha feito, tinha uma pergunta antes dessa, essa não é a primeira pergunta, então eu vou fazer a primeira, pode ser? Ótimo, Ana, por favor, chat. vamos lá. E depois a Rô refez, ela falou, não, tinha uma antes. Eu então, vou seguindo aqui no chat, só 1 minuto. Que tá sem ponto de interrogação, acho que é por isso que passou batida. A Rô diz assim, ó. Falo representando o coletivo de estudos em sexo, gênero e TO. Como a Abrato vai se responsabilizar pela maior inclusão de políticas afirmativas e inclusão de corpos diversos na TO, levando em conta que a TO hoje é, em sua maioria, produzida por corpos cis heteronormativos, brancos sem deficiência? Priscila, pode iniciar, tá? Esse bloco. Na sequência, eu ficou 1 minuto e meio, não é isso? Isso, 1 minuto e meio, para a gente conseguir que os 2 respondam todas, tá? Então, ótimo. Então, acho que tem alguns eixos, né, que a gente pode trabalhar aí enquanto responsabilização. Acho que um primeiro eixo, né, é buscar as entidades que dialogam especificamente sobre essas questões, primeiro dentro da própria terapia ocupacional. Né? Em algum momento, quando a gente ainda fazia parte, né, da gestão atual, a gente dialogou com o coletivo de TO Pretas, Pretos e Pretos, né, falou com o pessoal do coletivo Ivone Lara, né, então a gente tem buscado, né, enquanto chapa Abrato Diversa, né, e aí
né, resgatar que a gente tem nessa pegada de pluralidade e diversidade, poder dialogar com essas diferentes questões. Isso é um eixo. Um outro eixo, né, que eu vou falar bem rapidinho, é essa perspectiva de ampliar nossa inserção no controle social. Mas veja, para poder conseguir ocupar esse lugar, né, a gente tem que se fortalecer porque a gente precisa que as estaduais possam estar cumprindo esse papel de identificação de potenciais pessoas que possam ocupar esses espaços. Não dá para somente querer uma comissão do CMS, você não sabe ninguém vai colocar lá, né? E não pode ser só por colocar, né? Isso é muito problemático politicamente falando, inclusive para a imagem da terapia ocupacional e de terapias ocupacionais, né? E a incidência, eu acho que principalmente enquanto já participantes desses espaços, a gente já tem cadeira cativa no CMS e no CNAS, né? A gente pode buscar ampliar para um CONANDA, né? A gente pode buscar ampliar, né, para um conselho, né, da pessoa com deficiência, apesar de que o atual, né, está desmontado, está desmobilizado, né, está sofrendo vários ataques e retrocessos, né? Então, nessa perspectiva da gente ampliar também essas ocupações, mas como eu falei, a partir desse fortalecimento das estaduais, né, e dialogando diretamente com coletivos representativos que possam também estar indicando, né, e sinalizando para a gente o que deve ser debatido lá, para ser representativo. Obrigada. Priscila Derivan, por favor. Então, eu acredito que, vou da mesma linha, eu acredito que a questão dos GTs, né, tudo que é tema emergente, tudo que é necessidade da população brasileira, tudo que é necessidade de terapeutas ocupacionais, eu acredito muito na potência que tem as estaduais. São os estaduais que conseguem capilarizar e trazer isso para a nacional, né? É muito difícil para a nacional conseguir chegar lá na pontinha. Então, é por isso que a gente tem as estaduais. Os coletivos, como bem a Priscila lembrou, a nossa gestão acolheu. Né? Sempre que a gestão foi provocada por algum coletivo, ela acolheu esse coletivo. Né? Então, eu acho que qualquer GT que possa ser criado, que é demandado pela categoria ou pela demanda social, a gente vai acolher. Então, acho que é essa necessidade da gente conseguir mapear e articular. Então, ouvir as estaduais são o nosso ponto, né? E aí eu acho que o recado é muito para as estaduais, né? Nesse sentido de como a gente coloca. Porque, como bem a Priscila falou, a gente já tem lugar enquanto Abrato Nacional assentado, né? No CNS, no CNAS. Agora a pergunta é, como que nós dessa chapa precisamos, né, fortalecer as nossas estaduais, não só dar responsabilidade, mas fortalecer para que elas participem nos seus conselhos estaduais de saúde, nos seus conselhos municipais de saúde, onde estão localizados, em todo tipo de conselho de controle social daquele estado, daquela cidade onde tem terapeutas ocupacionais. Então, esse trabalho de base, né, ele vai representar lá em cima, dentro de uma diretoria, mas a gente precisa ter a base junto. É a base que faz a gente fazer o movimento. E a gente aceita, né? Precisa aceitar e acolher o movimento. Obrigada, Priscila Derivan. Vamos para a segunda pergunta. Vou pedir para a Ana seguir aqui e nos trazer a segunda pergunta. A segunda que a Larinha tinha lido também é da Rô. Qual é o posicionamento da Abrato e como ela pode ou poderia atuar na questão do sucateamento do SUS e da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial? Vou pedir para o Derivan responder primeiro essa, tá bom? Então, pessoal, eu acredito que a semana aqui, a gente teve até uma publicação agora na Abrato sobre aquele PL do deputado Alexandre Frota, né, colocando a questão da psicologia e da medicina, né, para a questão do atendimento de saúde mental. Isso é grave, né? E aí eu acho que a Abrato, quando a gente pensa a Abrato como uma associação profissional científica, ela precisa ter esses pareceres, esse posicionamento muito claros, né, para orientar até o profissional. Nós muitas vezes vemos disputas entre os profissionais acerca de como lidar com saúde mental. Então, não é só uma questão do usuário, é como que a cultura profissional responde às demandas sociais, como que ela se estrutura para responder essas demandas sociais. Então, essa questão do sucateamento do SUS, a incidência, né? Não tem outro lugar. A gente tem que estar no Conselho Nacional de Saúde, a gente tem que estar nos Conselhos Estaduais de Saúde, a gente tem que estar no Conselho Municipal, a gente tem que estar envolvido com os coletivos, a gente tem que estar lá na unidade de saúde, no hospital, tentando trabalhar com essa situação. E aí é o profissional, né? É o profissional que está na prática, que a gente tem que ser uma referência para que esse profissional possa ter elementos para que ele consiga fazer uma prática que tenha essa defesa do sucateamento. Porque muitas vezes ele é um profissional longe, ele não está nem entendendo o que é a política pública, ele não participa de controle social, porque a Abrato em si, uma diretoria de ensino, não vai sustentar isso. Quem vai sustentar isso é a base. Então a gente precisa trabalhar a base, né? Formar essa base para que a gente possamos ser forte e potente na defesa, aí, como é a pergunta, né, do SUS e de qualquer outra política pública que esteja ameaçada nesse país, que tire o direito da população e que tire também o direito de terapeutas ocupacionais.
Obrigada, Derivan. Priscila, sua vez. Você quer que repete a pergunta? Não precisa. Tá. Então, eu acho que falar de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né, e da política de saúde mental, né, é falar do fortalecimento do desenvolvimento do Brasil, né? Então, ele é muito mais amplo, né, e que tem terapeutas ocupacionais inseridos, né, que eu vou insistir que a gente existe por conta de uma demanda social, né, isso que dá a razão da gente existir. Né? Então, nessa perspectiva, né, a gente tem que, primeiro, enquanto associação, ter uma posição explícita. Qual é o SUS que a gente defende, né? E de que forma? Porque só ocupar os espaços não mostra posicionamento político, né? E vou insistir que é político na perspectiva de defender política pública. Qual é a política pública que a gente defende, né? Independente de estar ocupando lugar no Conselho ou não. Porque, por exemplo, atualmente, né, a Abrato está no Conselho Nacional de Saúde e eu não vejo representante participar nem das reuniões, porque está tendo reunião virtual, né? E aí não estou vendo essa representação aparecer, né, nas reuniões nem do FENTER, né, nem do CNS, quando tem a oportunidade de estar sendo puramente virtual ou híbrida. Né? Então, nessa perspectiva, isso enfraquece, né, e leva ao questionamento da categoria de qual é a nossa posição. E aí, nessa perspectiva, enquanto ação, né, acho que primeiro se posicionar fortemente em defesa desse SUS, porque a gente está inserido nele. E ele está em tudo, né? Mesmo na sua clínica privada, você usa o SUS, né, por meio das vários braços e pernas e corpos dos próprios sistemas de saúde. A política de saúde mental que tem sido fortemente atacada, né, a gente tem que olhar direitinho para essa perspectiva desse projeto de lei, né, porque é uma iniciativa do Alexandre Frota, mas ao mesmo tempo as categorias já estão se posicionando, né, e a gente tem que puxar para diversas deputadas com algumas categorias que vão se colocar contrárias ao PL, ele tem tudo para não ser frutífero, mas todo mundo tem que estar atento e a gente tem que publicizar, porque também falta isso, né, comunicação, para saber exatamente como agir. Ótimo, obrigada. Vamos para a nossa terceira pergunta. Ana, por favor. Gente, só um minuto, me ajudem aqui, que eu acho que tem uma da Tati Doval, que estava lá em cima. Só um minutinho, que eu perdi aqui agora. Vocês me ajudem? Estou conferindo, na verdade. Que a gente vai fazer 4, né? Foi combinado no começo, são 4, né? Isso. Posso falar da Tati? Já foram quantas? 3, né? Foram duas. Duas. Faltam duas. Isso. Que a Tati é a próxima da Tati, né? Isso. Posso ler? Sim. Como estreitar relações com prefeituras e outras instituições públicas, visando o fortalecimento das políticas públicas no alargamento de cargos públicos efetivos e valorização salarial? Se puder repetir a pergunta, eu acho que eu cortou, eu não entendi. Para mim também ficou confusa, Bá, se puder repetir. Eu consigo, quer que eu vou, Bá? Isso, vai lá, tá melhor que o áudio. Como estreitar relações com prefeituras e outras instituições públicas, visando o fortalecimento das políticas públicas no alargamento de cargos públicos efetivos e valorização salarial? Pergunta para a chapa 1 e para a chapa 2. Ficou claro, gente? Tranquilo? Derivan, Priscila? Então agora a gente inicia com a Priscila, né? Isso mesmo? Né? Tá. Essa dinâmica às vezes dá umas confusões, mas vamos lá. Então, gente, falando mais uma vez de política pública, né? Acho que prioritariamente, né, montar um plano de ação com relação, né, e aí eu vou entrar de novo na questão do fortalecimento das estaduais, porque eu acho que elas são fundamentais nesse trabalho de ponta. Porque, veja, eu estou atualmente no Conselho Estadual de Assistência Social. E aí, por estar lá, eu tive a oportunidade, né, de discutir e problematizar porque não tem terapeutas ocupacionais nessa política aqui em Pernambuco. Né? Então, a gente tem que ter, né, uma diretriz explícita enquanto associação nacional que possa dar condução para as estaduais, né? Então, tem que ter aí, né, uma diretriz da nacional para as estaduais, para que elas possam se orientar, né, e estimular pessoas a ocupar esses espaços de discussão. Para além do controle social, que eu sempre vou bater na tecla, né, porque é a paixão da minha vida, todo mundo sabe, né, eu acho que também é importante, né, de se aliar gestores e fazer incidência, né, e contar, né, com o apoio das nossas estaduais para fazer incidência junto, porque, olha, gente, tudo se dá, toda luta ela é fruto da coletividade, da produção coletiva, né, então não vai adiantar, por mais que funcione em alguns espaços, dependendo do tamanho do município, eu ter lá sozinho e lá botar a bandeira, tem que botar terapeuta ocupacional, eu fazer um projeto, isso não funciona, mas isso nunca polariza,
né? Então é importante que esse TO, essa TO, possa estar lá articulando com a sua associação estadual, fazendo um mapeamento da necessidade e demonstrando de forma explícita, com indicadores, né, com projeto, né, com plano de ação, a importância de tratar as ocupações a partir da demanda mapeada daquele território, né? E a gente, como chapa da Diversa, está se propondo a trabalhar isso de forma íntima na associação estadual, para que todo mundo possa capitalizar isso nas localidades e nas suas regiões. Obrigada, Priscila. Derivan, quer que repete a pergunta? Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou citar duas questões que nesses últimos anos apareceu, né? Que é essa questão da política pública, do alargamento de salários, dos cargos, né? A Abrato fez uma incidência muito forte junto com a Abrato Paraná em relação às APAES. A Federação das APAES queria tirar o terapeuta ocupacional da equipe mínima. E foi dentro do trabalho conjunto dessa gestão da Abrato, que queremos continuar, que conseguimos interromper. E aí a gente teve sim que conversar com a federação, com outras categorias, com a Fono, que era outra que estava ameaçada, ok? Esse é um caso. Um segundo caso de como fazer isso é o caso de Goiás. A nossa colega Rosa, que participa da nossa chapa, em Goiás a gente conseguiu, na cidade do interior, equiparar o salário dos terapeutas ocupacionais. Estavam ganhando lá 1.200, enquanto outras categorias estavam ganhando 4.800. Ok? E também conseguimos implantar, junto à prefeitura, né, e aí a questão da política de assistência em terapia ocupacional, que é uma questão que nós precisamos ficar atento, porque nós precisamos ter, né, projetos que falem sobre política de atenção e assistência em terapia ocupacional nesse país. Então, é isso que vai dar carga efetiva. Se eu não tenho uma política pública que diga do cargo, eu não tenho como trabalhar salário com essa questão das prefeituras. Então, em muitas prefeituras, a gente não tem o cargo de TO. E como é que consegue isso? Fortalecendo a estadual, para que a estadual bata na porta da Câmara de Vereadores, vá procurar um vereador para fazer projeto de lei, vá na Assembleia procurar o deputado para fazer projeto de lei. É assim que a gente vai avançar. É assim que a gente vai criar cargos e salários dentro da terapia ocupacional no nosso universo maior, fortalecendo as estaduais para fazer esse trabalho, juntamente com a nossa chapa na diretoria. Obrigada, Derivan, Priscila. Vamos para a última pergunta. Ana, já está aí? Já. Então, vamos lá. Da Pri, gostaria de saber como planejam articular com os demais países da América Latina, dado que vemos poucas interlocuções atualmente. Certo. A gente começa agora com o Derivan. Então, nós temos uma fragilidade hoje, né? Para quem desconhece, a Abrato hoje não tem delegado eleito da Clato. Isso não é dessa gestão, né? Isso foi da gestão anterior, que no pleito anterior a gente não teve candidato para a Clato. Pelo estatuto, assume o presidente e o secretário até que se faça a nova eleição. Pelo estatuto da eleição, tem toda aquela situação que é de congresso, aquela questão toda. Aí veio pandemia, a gente não fez congressos estaduais, que era uma chance que a gente tinha de eleger um delegado da Clato. E, novamente, nós estamos com essa dificuldade. E aí, a questão dos delegados, tanto da Ordo Federation quanto da Clato, é uma questão da categoria organizada, né? Não é uma questão da diretoria em si. Então, com muita dificuldade, simplesmente na função de presidente, eu caí no cargo tive que representar a Abrato dentro desse espaço, fiz o trabalho que pude, né, porque eu não falo espanhol, né, as colegas lá me ajudam bastante, tenho participado ativamente das reuniões, né, da Claro, que acontece toda a última terça-feira, e aí as demandas da Abrato, sim, muitas vezes é que impede isso, mas a gente estamos pedindo para que a Comissão Eleitoral abra um novo edital para que a gente volte a ter delegado da Claro, né, porque presidente da Abrato, secretário, não é delegado. A Abrato precisa ter o seu delegado, mas isso é um compromisso da categoria. A categoria tem que entender esse lugar e tem que querer estar nesse lugar como as pessoas estão querendo estar aqui na diretoria. É a partir do interesse que se faz. Então, isso não é um ônus da atual gestão e também qualquer chapa que ficar sem delegado vai ter esse problema. Então, não é uma questão de falta de articulação. Mas isso é ter um delegado forte, que represente a Abrato nesse espaço para que a gente consiga conversar com a América Latina. Ótimo, obrigada, Derivan. Priscila, sua vez. Então, né, foi bem problemático, né, na eleição anterior, né, quando a gente não teve ninguém inscrito, né, eu acho que isso denuncia também um pouco da falta de mobilização,
para ocupar esse lugar, né? Acho que também a falta de publicidade das ações, né? Acho que é importante a gente ampliar, até porque a gente já teve uma presidenta da CLAT, que inclusive está na atual chapa, né? Que é a Luciana Wertheim, né? Então, foi muito representativa, né? A gestão dela, né, foi uma gestão extremamente elogiada, né? E a gente conta aí com essa valorosa contribuição dela atualmente na chapa Brato Diversa, né? E é muito problemático porque também fica muito sem saber, né, o que está rolando, né? Enquanto Clato não tem tido nenhum debate, não tem tido discussões, né? Super acolho a dificuldade, né? Porque, né, acabou que ficou Derivan e Otávio caíram de paraquedas, né? Naquela interpretação que foi feita na Assembleia, que acabou vingando, né? Mas acho que deveria ter avançado, né, para uma Assembleia extraordinária, mobilizar as pessoas para ocupar esses lugares, né, porque é muito ruim para a gente, né, enquanto país latino-americano, não ter a nossa representação forte. Né? Então, nessa perspectiva, a gente precisa resgatar, né, debates, leituras, contratar as pessoas que estudam essa área, né, para que elas se mobilizem a ocupar esse espaço, né, enquanto a Brata. A gente vai trabalhar fortemente para a retomada da força dessa representação. Né? Inclusive, é uma das nossas propostas, né, que a gente possa fortalecer ainda mais a Brata, porque com a World Federation já está bem garantido, obrigado. Né? Tem representações fortes, né, que estão dando aí continuidade, né, as candidatas também muito fortes, maravilhosas que estão aí, né, para ser eleitas na segunda-feira, né? Então a gente ganha muito na Federation, mas na CLAP a gente precisa avançar e avançar muito, né? Lamentável a gente não ter hoje uma representação forte como a gente já teve, né, em outros tempos. Obrigada, Priscila, Derivan. Agora a gente vai para o último bloco, né, que é o bloco 5, é um bloco de finalização, na verdade. A gente vai deixar 5 minutos para cada um de vocês concluir, né, algum assunto ou abordar algo que não foi possível aí durante o debate, fechar algum tema, enfim, é um tempo livre aí para vocês poderem fechar, né, finalizar o nosso debate. Acho que agora é a Priscila que inicia. É isso? Ou eu estou fazendo confusão? Gente, vão me ajudando aí. É isso? É isso. Aí são quantos minutos, desculpa? 5 minutos. Então, vocês usem, né? Se quiserem 5 menos, fiquem à vontade, tá bom? Então, gente, eu acho que primeiro agradecer o espaço, né, demais, né, já que estamos em considerações finais, né, acho que a Abrato São Paulo mais uma vez acerta demais, né, em se posicionar e promover espaços de debate, né, de entender a necessidade dentro da nossa construção democrática, né, de que a gente tem que expor nossas propostas e fazer debate de ideias, né, sem ataque, sem fake news, né, por favor, pelo amor das deusas, né, a gente já está sofrendo muito com isso, né, sem clima de ódio, a gente já viveu um clima muito beligerante, né, clima de guerra não, né? Mas ao mesmo tempo, né, eu vou fazer igual o Rafa, né? Paz sem voz não é paz, é medo, né? Então, a ideia nossa, né, é ecoar essas vozes, né? A gente não dá voz a ninguém, né? Todo mundo tem sua voz, só que essas vozes não têm sido escutadas, né? Então, a nossa perspectiva enquanto chapa Brato Diversa é que a gente possa amplificar essas vozes, né, que compõem esse coletivo gigante, né, de terapeutas ocupacionais, né, que querem mais, né, querem mais capilarização das ações, querem mais organização, né, administrativa e financeira, né, querem mais incidência política, cultural, científica e técnica, né, porque esse é nosso papel, querem congressos mais acessíveis, né, querem ampliação em todos os sentidos, né, que a gente possa fazer incidência e que a gente possa contar com todo mundo, terapeutas ocupacionais, estudantes de terapia ocupacional, que é uma categoria maravilhosa que está aí, né, e que eu tive o prazer, né, de poder estar durante a gestão que incluiu a comissão estudantil no estatuto, né, enquanto órgão dirigente da Abrato, né, então é muito potente e muito importante a gente poder ampliar, né, porque somos diversos, somos plurais, né, a gente está aí, né, para jogar o jogo limpo, né, o jogo ético, né, mas ao mesmo tempo entender que a gente tem posição explícita, né, de defesa contundente da terapia ocupacional, de defesa contundente de terapia ocupacional, só que entendendo a inserção dessa categoria, a inserção desses profissionais dentro de uma conjuntura, de um contexto, né, que a gente não pode ficar alheio, a gente não pode não ter posição, a gente não pode esvaziar os espaços. Né? Então, quando, por exemplo, né, que a gente fez parte da atual gestão, né, a gente fez uma carta de renúncia e sai, não foi abandono, foi porque a gente priorizou, né, o que a gente defendia de forma contundente. Né? E a gente continuou nas nossas lutas, porque temos história, nossos passos vêm de longe, como diz o movimento da negritude aí, maravilhoso, né, e que eu tenho a oportunidade de compartilhar em diversos espaços.
né? Então, a gente ocupou bastante espaço, a gente vai continuar ocupando, a gente quer retomar esses lugares em que a gente estava inserido, né? Voltar a ser ativo na Frente Nacional contra a Privatização, voltar a ser ativo na Frente Ampla em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, voltar a ser ativo no próprio CNF, né? E não é por ausências, né? São escolhas, né? A gente tem que entender qual é a escolha política de ocupação dos espaços. Terapia ocupacional não é uma ilha, terapeutas ocupacionais não são profissionais de si mesmos, né? Para poder trabalhar, tem que trabalhar em coletivo, mesmo em seu consultório individual particular, né? Que a gente vai fortalecer, sim, aí que entende, né, a dificuldade do setor privado. Terapeutas ocupacionais, né, que tem aí sua dificuldade por conta da precarização, da pejotização, todo mundo agora tem que ser PJ, é o tal do empreendedorismo, né, crítico, né, que é muito complexo, muito complicado, que a gente tem que problematizar, a gente quer dar, que na verdade, terapeutas ocupacionais do setor privado tenham mais direitos, né, que possam efetivamente ter, né, inserção, né, ter seus consultórios, fazer seus atendimentos, né, enquanto indivíduos autônomos, independentes, mas ao mesmo tempo continue tendo direitos, acesso a direitos, assim como inserção nas políticas públicas, que a gente quer ampliar, a gente quer consolidar, e essa é a nossa proposta, né, mas fazer isso de forma plural, ouvindo todas as vozes que não estão aí para a gente ser porta-voz, né, como a gente colocou na nossa carta-programa, na síntese, ninguém é sujeito à autonomia de ninguém, isso já dizia Paulo Freire, né? A gente quer ser porta-voz, mas também quer trazer para junto, para que essas vozes ecoem, né? E não que a gente seja, né, o portador da notícia, né? Mas que essas pessoas possam construir com a gente vai precisar de todo mundo, né? Todo mundo é importante nesse circuito, profissionais e estudantes, né? E outras categorias que estão aí super dispostas a contribuir com a gente, como vocês podem acompanhar, né, nas nossas redes sociais, né? O Instagram, @abrato_diversa, eu já dizer o e-mail. O @abrato_diversa, né? Vocês podem acompanhar quem está nos apoiando, né? A gente tem aí o apoio do Pigato, do Conselho Nacional de Saúde, o Léo Pinho, que já foi vice-presidente, né? Que foi presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos e é vice-presidente da Abrasmo, né? Essa história aí que ele não sabia que tinha outra chapa, eu estou falando com ele aqui. Pelo amor de Deus, ele vai fazer até um stories para poder dizer como foi esse negócio, né? Então é importante ver quem está apoiando essa chapa, né? O que ela representa. Ela de fato quer ser representativa de toda a categoria, né? E não é à toa, não é aleatório, não é somente movido por paixões. É com muita responsabilidade técnica, é com muita organização, porque a gente já fez isso no começo, só que a gente teve que sair de cena, né? Então a gente quer retomar para que todo mundo possa ter aí, né, a Abrato de forma forte e representativa, né, como a gente tinha pensado no início dessa gestão. Muito obrigada pelo espaço mais uma vez. Sigamos com força, coragem e ternura. Abraços. Obrigada, Priscila. Derivan, 5 minutos para a sua fala final. Eu quero agradecer a todas e todos que ficaram conosco até agora. Quero agradecer a Abrato São Paulo por esse espaço. Quero agradecer a chapa Abrato Diversa pela participação. Quero agradecer a minha chapa Abrato Avança Mais pelo apoio, pelo suporte, pelo trabalho lindo que estamos fazendo. E quero dizer que queremos continuar assim. Continuar com o que está dando certo, modificar aquilo que é preciso modificar, né, e mirar o futuro. Eu acredito que a Abrato não é por acaso que nós chegamos a mais de 1.500 associados. Então, a saída das colegas deixou um vazio, sim, nos deixou muitos problemas. Ficamos um ano, né, todo o trabalho que a Estela fez durante um ano quase que se perdeu por conta de todos os embaraços que foram causados pela renúncia, tanto de ordem fiscal quanto de ordem cartorial, né? Isso está colocado, quem quiser saber tem documento que comprova isso. Então a gente entende sim, que com todas as fragilidades que a gente ficou, sem uma diretoria técnico-científica, sem uma diretoria sociocultural, sem uma diretoria de comunicação, sem uma tesouraria, mas nós tivemos um colegiado da Abrato firme e forte, pegou na nossa mão, se apresentou e levou a gente para frente, né? Então é com esse colegiado que a gente entende que a gente conseguiu fazer nossas reuniões, nós conseguimos estruturar muita coisa e nós queremos continuar assim, porque a gente escuta a todos, nós representamos a todos e a todas, né? Todos os terapeutas ocupacionais que estão em terapia ocupacional têm lugar na Abrato, são associados. Então a gente precisa de fato ter um Abrato forte, mas Abrato forte, senão para ser sustentado, a gente precisa ter estrutura nele, né? Nós precisamos ter técnica, precisamos ter ciência. Então, a gente pode estar em muitos lugares, mas sem isso, a gente vai ter algumas dificuldades, das quais a gente já enfrenta na atualidade.
né? A gente tem aí um embate sério com o nosso Conselho Federal, né? O número de resoluções que tem para a nossa legislação é baixíssimo. Nós temos problemas com a ANS, que ainda continua colocando a gente para fazer consulta em grupo, consulta individual. Nós temos problemas graves dentro de políticas públicas do SUS, que coloca terapeuta ocupacional ou quando a gente não é o entende? Então, essa questão de se colocar no espaço e ocupar o espaço e falar por todas e todas, exige muito de nós. E essa exigência de nós é que depende das nossas associações, do nosso associado, do engajamento, né, do protagonismo de todos. Não é a diretoria executiva, mas é o protagonismo de todas e todos na Abrato. Então, hoje a gente tem, assim, consegue ter uma saúde financeira assim, que quem está na Abrato, né, eu comecei a militar na Abrato desde 2001, já essa terceira gestão, e nunca a gente conseguiu, de fato, passar, por exemplo, mandando as nossas delegadas para World Federation sem aperto. Quantas vezes tivemos que passar chapéu em congresso para mandar nossas delegadas? Quantas vezes tivemos que passar um chapéuzinho também para pagar a anuidade da Clark? Né? E dessa vez não. Dessas vezes a gente não precisou fazer isso. O Congresso está aí, convido a todos para o Congresso no final de semana. Tivemos sim que ajudar a segurar, porque além de segurar a situação da Clark sem delegado, quando houve a renúncia, o nosso Congresso foi esvaziado, porque as nossas diretora técnica científica e sociocultural estavam na comissão, e eu e o Otávio tivemos que ir lá pegar a mão para poder manter o Congresso firme. O Congresso vai acontecer. Então, a gente tem assim, a gente tem muita vontade de representar, muita vontade de uma terapia forte, firme, né, que consegue lutar o bom combate, vamos dizer assim, né, no sentido mais efetivo da situação, não de guerra, né, mas a gente está com muita vontade de continuar o nosso diálogo interno, sim, fortalecendo o diálogo interno, estrutural, para que a gente possa conversar, sim, de forma mais propositiva com o espaço externo. O nosso PL de 2019, né, a própria assessora do deputado Jorge Sola avisou que a gente havia adiantado, as nossas incidências têm dado certo. Né? Em relação à tesouraria da Abrato, graças à nossa tesoureira Clícia, né, o site que foi criado, que ainda não está do jeito que nós esperamos que ele esteja, mas todo mundo conseguiu pagar a sua anuidade. A gente conseguiu dar devolutiva para todo mundo? Não. É um trabalho conjunto com as estaduais, tem muita estadual fragilizada. E fazer formação de nós mesmos dentro de gestão não é algo fácil. Né? Nós não somos formados para ser gestores de associação. E nós aprendemos isso no caminhar. Então, eu convido a todos, né, a continuar o trabalho. Sabemos que temos muito para avançar. Já fomos muito longe, vamos muito mais ainda, né? Acreditando que a Abrato, sim, é um lugar de todas e todos os terapeutas ocupacionais, estudantes de terapia ocupacional. Eu quero agradecer aqui os estudantes que compõem a comissão de representação estudantil, pela firmeza lá dentro do colegiado, por nos ajudar, nos apoiar. Então, assim, vamos junto, que com certeza a gente vai ser mais forte. Com muito carinho, com muita fé, com muito amor no coração e com muita paixão pela terapia ocupacional e por aquilo que fazemos. E, acima de tudo, dando o nosso melhor para a população brasileira, que é o serviço que prestamos a ela. Muito obrigado. Obrigada, Derivan e Priscila. Nós da Abrato São Paulo, a gente gostaria de agradecer muito a qualidade do debate, a seriedade, o respeito com que vocês conduziram a discussão. Vocês estão aí de parabéns, né? A gente sabe, né, são chapas diferentes, propostas diferentes, perspectivas diferentes, mas vocês foram incríveis aí, agradecer muito mesmo, como vocês puderam conduzir o debate, agradecer a presença de todo mundo, né, acho que a gente não conseguiu ir mediando muita coisa aqui no chat, acho que tem algumas falas, enfim, né, que talvez não sejam tão cuidadosas e respeitosas, mas a nossa ideia não era, né, poder... enfim, dar espaço para isso, seria dar espaço para que vocês pudessem falar, serem respeitados e ouvidos aqui por todos. Então, caso tenha gerado algum incômodo em alguém, a gente pede desculpas, tá? Coletivamente aí. Acho que é isso, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, ficou com a gente até o final, acho que quase ninguém foi embora. Então, obrigada por estarem presentes. Quer falar alguma coisa, Derivan? Só uma questão de ordem, né? A gente fez o combinado de gravar e eu acredito que a gente foi em acordo, né? E já que aconteceu algo que não estava previsto, que de certa forma expõe, eu preferiria que a gente, então, não fizesse divulgação, até para evitar uma exposição a nós mesmos quanto categoria, né? Para o maior, né? Então, acho que é um cuidado que a gente pode ter com nós mesmos, né? Acatando que, então, tivemos coisa no chat que não é tão interessante, então eu peço que a Abrato São Paulo repense essa questão
de divulgação do vídeo. Alguém quer E falar algo proteção sobre do vídeo. isso, gente? Que o Derivan trouxe alguma questão em relação a isso? Acho que ele, né, traz um posicionamento, mas somos um coletivo. Alguém concorda, discorda, enfim, quer apontar algo, por favor, Ana? Tá sem som. Tá. Tá sem som, tá fechado. Ah, pifou aí, Ana? Tá bom. Alguém quer se posicionar em relação a isso que o Derivan trouxe? Eu não sei se na gravação aparece, porque assim, a gente não citou muitos nomes, assim, nem o fato, né? Na gravação não aparece, não sei se aparece o chat, né? Se quem gravou tá com o chat aberto. Tá aberto, Larissa? E a gente teve que gravar a tela porque teve um problema no Meet na hora de gravar. Consegui. Ah, a Ana, abriu. Vamos Ó, eu acho que a gente consegue editar, porque teve um momento de advertência, que eu acho que talvez se a gente conseguir editar, não vai prejudicar a fala de ninguém que estivesse ali falando na hora. E aí a gente tira essa parte final agora, né, que a gente está discutindo isso também, a gente pode retirar e deixar só a parte de detalhe. Eu acho que ali no momento que a gente teve uma advertência, eu acho que talvez a gente consiga editar e a gente pode compartilhar com vocês. Talvez não vai comprometer a fala de ninguém, se vocês toparem. Então, é bem rico, né, aqui a conversa. Vamos deixar esse combinado, então. Peraí, só um minutinho. Bárbara, desliga seu microfone, por favor, Lara, por favor, desliga da barra. Obrigada. Pode falar, Derivan. A minha preocupação é que é uma questão nossa, né, interna, e a gente sabe muito bem como é que é a rede. Então, assim, uma vez que possa ser editado, total, que não tenha prejuízo, aí eu gostaria que antes da publicização do vídeo, que mandasse para as chapas assistem, e aí elas falam, olha, concordamos com deixar público. Tá, a gente pode só combinar de vocês fazerem essa resposta rápida, porque assim, a eleição é segunda, né? A gente vai tentar correr com isso amanhã para que outras pessoas possam ter acesso à informação. Então, assim, a gente manda, avisa vocês até para o WhatsApp para poder agilizar e a gente pede para vocês fazerem essa... E até assim, como vocês vão editar, talvez quem for editar já sinaliza para a gente onde foi a edição, entendeu? Porque aí fica mais fácil, a gente não precisa assistir tudo. A gente só vai naquele lugar que foi editado e vê... A gente avisa, olha, nesse trecho aqui que a gente... Isso, nesse pedaço que teve edição, aí fica melhor. E sabendo que o chat não vai estar, né? É uma proteção para nós mesmos, né? Para nossa casa. Tá bom. Alguém tem alguma discordância, tem algum ponto diferente, alguma outra sugestão, por favor? Podem abrir o microfone, levantar a mão. Obá, pode falar, por favor, você já estava com a mão levantada. O Bi, eu acho que alguma coisa. Eu Bárbara, acho que é alguma coisa do microfone dela, Bia. Ah, é? Tá bom. Alguém quer colocar mais alguma coisa, gente? Podemos seguir com essa sugestão do Derivan? Alguém tem algum ponto contrário, diferente? Podemos seguir assim, então? Então, muito obrigada mais uma vez, todas e todos que estiveram com a gente até agora. A gente tem uma excelente eleição, né? Que a gente mantém esse nível aí respeitoso que tivemos hoje até o final dessa eleição, né? Que tudo dê muito certo e que a gente fortaleça muito a TO aí, né? Seja qual das duas chapas que entre, né? Que a gente tem uma TO bastante fortalecida e pode contar sempre com a gente, independente de quem esteja aí na próxima gestão, a Brato São Paulo está sempre junto aí com vocês, tá bom? Obrigada. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente pode encerrar. Cheiro, povo, se cuidem. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente.